Bom, na terceira parte da atividade avaliativa 1, o tema é a filosofia medieval e as principais contribuições de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino para o justnaturalismo teológico. Ora, aqui cabe uma observação, né, e de certa forma já anunciando um pouquinho aquele conteúdo que será trabalhado na quarta questão, né? A quarta questão, o quarto tópico, né, do texto que vocês precisam elaborar para a atividade avaliativa 1, tem como título a filosofia moderna e o justnaturalismo antropológico, né? Ora, na parte 3, é importante que vocês destaquem como que foi se estruturando esta concepção do direito que vai atravessar todo o período medieval. E ela tem dois grandes pilares, né? A patrística e a escolástica. A patrística foi uma corrente no campo filosófico que foi se constituindo a partir da junção do mundo greco-romano com a estrutura religiosa, espiritual do cristianismo. Então, o período medieval ele vai, pode ser assim, né, consolidar esse processo que vinha ali, né, desde o advento das comunidades cristãs primitivas, que foram se ampliando, foram constituindo espaço, foram se difundindo no âmbito do próprio Império Romano, e este encontro, né, o Ocidente ele nasce muito deste encontro, né? A filosofia grega, o direito e a política romanos e a religiosidade judaico-cristã. Então, as bases cristãs do pensamento ocidental, elas são devedoras em boa parte dessas duas grandes correntes, né? A escolástica, e isto ali, né, praticamente no início do período medieval, e a patrística no início do período medieval e a escolástica no final do período medieval. E a patrística, a figura mais importante foi, sem dúvida nenhuma, Santo Agostinho. Santo Agostinho ele vai procurar operar uma espécie de síntese entre a filosofia grega platônica ou neoplatônica, né? Então o idealismo filosófico que advém das contribuições de Platão, com a perspectiva teológica cristã. E por sua vez, isso vai influenciar todo o período medieval, e na chamada Alta Idade Média, ali no século XIII, a gente tem uma segunda grande síntese que vai ser operada no contexto da chamada filosofia escolástica por aquele que foi com certeza o seu mais importante nome, que foi São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, digamos assim, realiza esta mesma operação, mas a partir de uma outra matriz, que é a filosofia aristotélica. Então, olha lá, enquanto Santo Agostinho procurou fundir a filosofia de matriz platônica, o idealismo platônico, com a perspectiva teológica cristã, São Tomás de Aquino faz esta operação, mas não com a filosofia platônica, com a filosofia aristotélica, com o realismo filosófico aristotélico. Então você tem ali uma grande, né, uma segunda grande formulação, né? Bom, isto vai marcar de forma significativa a filosofia e vai marcar a compreensão que se tem do direito, né? O direito, ele já nasceu, digamos assim, do ponto de vista da reflexão filosófica, numa perspectiva justnaturalista. Ou seja, se trabalhava a ideia de que há um direito natural, um direito inscrito na natureza. Então, os filósofos gregos antigos inauguraram o chamado justnaturalismo cosmológico, né? Então, eu extrairia
o direito e as noções de justiça da própria ordem que preside o mundo. Então, a maneira como o universo concreto, geológico, biológico, fisiológico se constitui, expressaria princípios fundamentais de ordem, de organização da realidade. E esses princípios, então, se constituiriam como referências para a própria existência humana. Então, o justnaturalismo, o direito natural, a doutrina do direito natural, na sua origem, ela nasce cosmológica, né? Ou seja, a referência é o universo, a matéria, o mundo concreto como referência de compreensão e de organização normativa e jurídica da vida. Então, você tem uma primeira formulação da filosofia do direito. Ora, depois, com o embate entre Sócrates e os sofistas na Grécia, em Atenas, há, digamos assim, um certo abalo desta visão cosmológica. É possível já ver ali uma espécie de guinada antropológica do próprio direito, mas, digamos assim, é muito mais um ensaio ali situado naquele momento, ou seja, a ideia de tentar começar a compreender o direito não a partir do universo natural, mas a partir do próprio universo humano. Então, os sofistas, por um lado, Sócrates, por outro, vão, digamos assim, trazer para a seara antropológica, para a seara, para o âmbito, né, da própria natureza humana a reflexão sobre o direito. Então, o direito ali começa a ser pensado a partir da própria natureza do ser humano. A natureza do ser humano já carregaria inscrita nela toda uma legislação, digamos assim, né? Um conjunto de normas que deveriam reger o direito escrito, o direito positivo, né? Ora, este ensaio depois, ele que aparece já, né, numa certa formulação, ali no embate sofista-Sócrates, tem um certo desdobramento em Platão e Aristóteles, mas ele vai ficar assim, digamos, né, em stand-by, né, e vai reaparecer de forma mais intensa na modernidade. Né, entre a antiguidade clássica, né, que você tem um justnaturalismo cosmológico, e a modernidade, que vai constituir, aí sim propriamente dito, um justnaturalismo antropológico, né? Então, entre o justnaturalismo cosmológico e o justnaturalismo antropológico, você tem ali, durante o período medieval, o justnaturalismo teológico, né? Ou seja, a ideia de que esta natureza que possibilitaria a orientação moral e jurídica da existência humana, ela estaria inscrita na alma humana a partir da ação de Deus. Então, a revelação divina, possibilitada pelas Sagradas Escrituras, lançaria luzes, né, traria à tona este conjunto de direitos naturais, que deveriam ser a regra, que deveriam orientar o direito positivo, né? Então, você tem, portanto, aí três formulações do direito natural. O direito natural cosmológico, na antiguidade, o direito natural teológico, no período medieval, e o direito natural propriamente antropológico na modernidade. Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são autores fundamentais para se compreender o direito natural teológico, né? A quarta questão, ela já versa principalmente sobre exatamente esta compreensão do que seria, né, o direito natural antropológico, o direito natural moderno, né? E aí o texto vai destacar algumas características. Então, o direito natural, ele é superior, ou deve ser interpretado como superior ao direito positivo. Ele é incondicionado, ou seja, o direito positivo deve ser condicionado pelo direito natural, mas o direito natural, ele não é condicionado porque ele expressaria uma estrutura normativa universal.
né? E aí exatamente outra característica, né? O direito natural ele é universal, então ele vale independentemente das culturas, do tempo e no espaço, né? Ele seria imutável, ele seria eterno, né? E é outra característica importante. Então, ou seja, o direito natural ele não estaria restrito às condições históricas concretas, ele estaria acima da história. A história vai evoluindo, os costumes, as culturas, as formas de organização da vida coletiva, etc. E o direito natural, digamos assim, seria este elemento transcendente, normativo, a partir do qual a gente deveria julgar todas as formas de organização humana, todas as culturas, assim por diante, né? E, por fim, ele é subentendido, né? Ou seja, é possível extraí-lo pela própria razão da maneira como nós organizamos a nossa existência, né? Então, trata-se aqui, né, de trazer à tona neste último tópico do texto, como que na modernidade se tem uma contribuição, uma compreensão muito específica, né, do direito. Depois a gente vai ver nas outras unidades, né, esta ideia do justnaturalismo, a partir especialmente do século XIX, ela vai perder progressivamente espaço para uma perspectiva mais positivista, ou seja, a ideia de se buscar um direito que tudo organiza e que transcende, que condiciona o direito positivo, vai perdendo espaço para a identificação do direito com a lei, do direito com a sua expressão escrita. Então, na contemporaneidade, não há mais de forma tão explícita, né, esta ideia de se buscar uma instância de direito natural que seria transcendente ao direito positivo e que seria, digamos assim, né, sendo superior a ele, deveria orientá-lo, julgá-lo, condicioná-lo, etc. Então, a ideia, né, é que neste quarto tópico do texto de vocês, vocês explorem exatamente algumas dessas características, né, do justnaturalismo moderno, né, do justnaturalismo antropológico. Tá certo? Então, queria desejar a vocês muita saúde, paz, e nos vemos na nossa próxima aula síncrona, no dia 22 de maio, às 18 horas. Então, um grande abraço, fiquem em paz, com saúde, com Deus, muita felicidade para vocês e para as pessoas que vocês amam. Até logo.